Bom dia! Nós estamos aqui hoje iniciando mais um episódio do programa Desperta Empresário, que vai ao ar aqui no Instagram todas as terças e quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Eu sou Raquel Conde, eu sou mentora de líderes e eu ajudo esses líderes a desenvolverem suas equipes para conseguir atingir metas desafiadoras com equipes proativas. Bom, nesse programa eu trago informações que vão ajudar a desenvolver essas equipes e fazer a sua liderança mais efetiva para que essa equipe se desenvolva e comece a atuar de forma proativa para atingir metas desafiadoras. E como eu falei, esse é o nosso último episódio desta série. Nós vamos sentar e reformular, eu e a minha equipe, e muito em breve estaremos trazendo outras novidades para vocês. E fiquem tranquilos, porque vem coisa boa por aí, repaginada e melhor do que hoje. E do que agora nós estamos fazendo. Tem uma equipe muito bacana agora por trás me ajudando. Então, vamos lá, né, pessoal? E assim, nesse último episódio, eu trouxe pra gente conversar sobre decisões. As nossas decisões de todos os dias, porque todos nós, independentemente da posição que estamos, nós precisamos tomar decisões. Agora, o desafio é que para a liderança, empresários, gestores, até pais, mães de família que são líderes, essas decisões são bem mais complexas, porque envolvem muitos fatores e principalmente porque envolvem outras pessoas em todo esse contexto. E então, se tem uma coisa que empresários, líderes, gestores, seja lá como você se definir, tem uma coisa que precisa, é todo dia tomar decisões. Então, precisamos estar conscientes dessas decisões para poder alcançar aí esse futuro, o que a gente sempre sonha. Tem até uma frase que diz: você é a soma das suas escolhas, né? Então, das suas decisões. E aí, então fica aqui para entender todas essas diferenças. O que é decisão? O que é escolha? Porque em alguns momentos é mais fácil tomar decisão, parece que em outros é mais difícil. E o que eu preciso fazer para ter mais efetividade nas minhas decisões? Então, não vale a pena ficar aqui? Então, vem comigo. Então, primeira coisa que eu coloco aqui como pergunta é: o que é exatamente essa decisão que a gente tem que fazer? Então, essa decisão acaba ela passando por um processo. A gente identifica uma situação, ou que não está ruim, ou que simplesmente a gente quer melhorar, precisa mudar. E aí a gente precisa entender essa situação, então ir buscar informações, né? Fazer análise dessas informações, ver quais são as alternativas que mais nos interessam, avaliar prós e contras de cada um, e aí finalmente ter uma decisão ali, fazer uma escolha. E aí a gente implementa, né? Então, decidir isso, vou, implemento e depois fazer uma análise desses resultados. Seria legal, né, pessoal, se fosse simples assim. Mas isso são as nossas decisões racionais, o nosso processo de decisão. Só que
uma decisão muitas vezes acaba sendo difícil, mas um pouco mais difícil da gente tomar, porque envolve outras coisas. E antes de eu falar sobre o que envolve, eu comecei falando sobre decidir e escolher. Então, qual a diferença? Será que tem? Às vezes a gente fica usando essas duas palavras como se fossem sinônimo, mas será que são? Então, olha só, a decisão, ela tá mais ligada a um desejo, a pensar o que nós queremos. Então, a gente visualiza as alternativas e faz uma escolha entre elas. Agora, você realmente decidiu na hora que você entra em ação e faz alguma coisa para isso acontecer. Então, vamos ver. No lado pessoal, será que a gente vai para o cinema ou teatro? Será que a gente pode passar a noite em casa ou sair para ir para uma balada? Então você faz uma escolha ali entre essas alternativas. Mas a decisão, ela só vai acontecer no momento em que você entrar em ação e realmente fazer alguma coisa que esteja ligada àquela tua decisão. Então tá. Entre cinema e teatro, escolhi ir pro teatro, né? Aqui onde eu moro não tem tantas peças, então quando vem uma a gente quer logo ir. Então escolhi ir pro teatro essa semana. Isso é uma escolha. A decisão é quando eu vou lá, compro os meus ingressos, decido em qual área do teatro eu quero sentar, aí efetivamente desembolso, trago os ingressos. Aí eu realmente decidi. Então, muitas vezes, até nas empresas, a gente tem o recurso, vamos investir. E aí faz escolha, vou investir em equipamentos, vou investir na melhoria dos processos, vou investir na capacitação da equipe. Escolho investir na capacitação da equipe. A decisão é quando você talvez contrate um profissional para ir lá e treinar a equipe, ou então escolha uma instituição e mande a sua equipe lá para treinar, para capacitar. Então, são essa a principal diferença entre escolha e decisão. E que muitas vezes a gente fica colocando como se fossem sinônimos, mas não é. E o que traz, né, essa dificuldade? Às vezes a gente escolhe, a gente fica pensando, a gente quer muita coisa para nossa vida, mas a gente acaba não finalizando, tomando essa decisão, indo em frente para fazer isso acontecer. Então, o que é que envolve isso, né? A decisão, ela passa por muitos processos. Não só o racional, como eu iniciei aqui falando, né? Todo um processinho estruturado, mas tem alguns fatores que envolvem nossas emoções, os nossos estados emocionais, psicológicos. Então, o primeiro que eu gosto sempre de falar é o medo de perder. Quando você escolhe ir para o cinema, você abriu mão, pelo menos naquela noite, de ir para o teatro. Quando você escolhe capacitar a equipe, naquele momento você está abrindo mão de comprar um equipamento, de investir nos processos. Então, às vezes a gente não quer abrir mão de nada, a gente quer ter tudo. E aí a gente faz uma escolha, mas não dá o passo seguinte e acaba mantendo a gente onde está. Então, é medo de perder alguma coisa. E aí a gente fica paralisado por esse medo. Então, esse é o que eu acho mais interessante, né? A gente ficar travado aí. É interessante, né? Interessante para quem? Bom,
Mas o outro é quando a gente tem sobrecarga de escolha. Já fui num restaurante que tu pegas assim uma lista, um cardápio, 3, 4, 5 páginas, e a gente fica ali perdido sem saber o que escolhe, né? Nem o que escolhe, não consegue tomar uma decisão, porque é muito grande a lista. Então isso acaba nos paralisando e dificultando essa tomada de decisão. E tem uma pesquisa que eu achei muito interessante, eu gostei de ler sobre ela. Eles levaram para o supermercado geleias, 6 potes de geleia, colocaram para vender, para as pessoas experimentarem, fazerem uma escolha, tomar a decisão, comprar a geleia. Então, 6 potinhos ali de vários sabores, as pessoas experimentavam e acabavam comprando. E em um outro momento, eles colocam 23 potes. E o que acontece? O poder de decisão das pessoas diminui. Eles vendem menos geleias. Então, olha só como essa sobrecarga de alternativas, de informações, acabam tirando essa nossa capacidade de tomar uma decisão. Um outro é que às vezes a gente não tá muito satisfeito, mas a gente tá no ambiente que a gente conhece, então não quer dar esse passo para sair daquela zona de conforto, né? Então é muito parecido assim, um medo de perder, o medo de sair, ir pro desconhecido. Então, por mais que eu escolha mudar de cidade, escolha mudar de país, ou escolha mudar de emprego, a gente não toma finalmente essa decisão de fazer acontecer, porque onde eu estou já é conhecido e é confortável. Um outro que é bem interessante é essa nossa incerteza, né? E vocês veem que tá tudo interligado. A incerteza, eu não sei, não tenho informações suficientes, como é que vai ser lá? Então eu acabo paralisando. E tem os nossos vieses cognitivos, que não sei se é a melhor parte para vocês, mas é algo muito interessante. E que quando eu descobri isso na minha vida, eu achei, assim, incrível. Isso eu estava fazendo, já estava na faculdade, né? Já era adulta e não sabia que isso existia, e como que entender isso vai facilitar as nossas escolhas, as nossas decisões. Então, o que são esses vieses? Olha só, às vezes a gente estava falando agora, a gente não tem todas as informações e a gente precisa tomar decisões. Então a gente pega atalhos para essa tomada de decisão. Esses atalhos são as heurísticas. A gente ter uma ideia, complementar, buscar essa criatividade, né? São os atalhos mentais que a gente toma para poder fazer essas escolhas ou decisões. E como é um atalho, nós vamos nos basear nos nossos vieses. E o que são esses vieses? Eles são construídos pelas nossas experiências, as nossas vivências, a cultura, onde foi que você se desenvolveu, o que é esse status quo, esse ambiente onde você está, o que determina, quais são os valores desse ambiente, quais os seus valores. Então os nossos vieses estão muito ligados a essas questões. Mas isso é ruim? Em alguns momentos sim, mas nem sempre. Então você
tá andando na rua, precisa tomar uma decisão rápida de atravessar a rua, de ajudar alguém, você pega esses atalhos. Então você pode salvar a vida de alguém que, por exemplo, vai atravessar a rua sem olhar, sem prestar atenção que vem o carro, e ali naquele momento rápido você toma uma decisão de ajudar essa pessoa. E isso aí são os nossos atalhos, né? As heurísticas, e que a gente faz pelos nossos vieses. Mas muitas vezes eles nos impedem de tomar decisões mais assertivas, principalmente quando tem coisas muito importantes para serem tomadas, né? Então a gente não parar para pensar, tomar decisões impulsivas, isso pode trazer complicações futuras que nem mesmo a gente tem consciência, que a gente não quer, porque essa decisão foi tomada no piloto automático. Nós não fizemos uma análise. E isso acontece muito dentro de empresas no momento que a gente vai fazer recrutamento e seleção. Então a gente julga as pessoas pela aparência, pela forma como andam. E aí a gente começa a dizer, esse é um bom candidato, esse não é. É melhor tomar essa decisão por aqui, por ali, sem parar para realmente fazer uma análise e entender qual é a situação, como eu comecei falando, né? Qual é a situação, analisar os dados, os fatos, ver quais são as alternativas, optar pelas alternativas, fazer a escolha, decidir, né, que eu entrar em ação e depois analisar os resultados. Então a gente não faz isso, acaba tomando decisões no piloto automático de forma impulsiva, e isso impacta no nosso futuro, nos nossos resultados, e a gente tem para a nossa vida muitas vezes o que nós não queremos, simplesmente porque fomos impulsivos na tomada de decisão. E pessoal, isso eu posso dizer assim, de palanque para vocês, né? Eu já tomei muitas decisões assim, e eu tenho certeza que vocês também. Talvez em alguns momentos a gente não se dá conta, né? Quer dizer, na verdade a gente não se dá conta, tá, pessoal? Porque é impossível, é atalho mental, não tem reflexão, e depois no futuro, aí às vezes vem a culpa. Mas essa culpa não adianta, porque isso só vai atrapalhar. É melhor analisar e usar o racional, né, para analisar e ver o que nós aprendemos e como podemos melhorar lá pela frente. Então, será que é possível interromper esse piloto automático e tomar decisões mais assertivas? Claro que sim, né? Só que a gente precisa dar um tempo para o nosso cérebro, a gente precisa parar para pensar. Porque a heurística, ela é rápida, porque pega atalho, né? Mas aí vem esses vieses. Só que para você pensar, para você tomar uma decisão mais analisada, você precisa de tempo, precisa parar para levantar a alternativa, fazer a avaliação das alternativas. E isso tudo leva tempo. Às vezes a gente não tem, ou algumas vezes a gente nem quer isso. Então, o que a gente precisa ter é essa paciência. Eu imagino que vocês estão aí pensando quais seriam essas heurísticas. Me dá um exemplo, né, dessas heurísticas, desses atalhos, desses vieses. Uma a disponibilidade. Então, quanto mais você vê opções disponíveis ou situações disponíveis, mais você começa a acreditar que aquilo é verdade. Que é mais fácil aquilo acontecer. Então, assim, toda a minha vizinhança tá pegando dengue, que agora a gente tá nesse período. Então, todo mundo vai pegar dengue e eu também vou pegar. Então, a gente começa a acreditar, aí se fecha
Aqui na empresa sempre foi assim, né? Então sempre, toda hora eu vejo isso, os gerentes aqui só tomam decisão desse jeito, então nesse momento a decisão vai ser essa. Então, quanto mais a gente tem um determinado tipo de informação, de situação acontecendo, mais nós vamos acreditar que é aquilo que sempre vai acontecer. Uma outra que é bem legal, essa daí, nossa, é bem interessante, é o auto-engano, pessoal. Olha que legal, né? Nós acreditamos que nós somos os mais bonitos, que nós somos pessoas do bem, que nós fazemos as melhores coisas, então nós nos vemos de forma positiva. Gente, pelo amor de Deus, isso é necessário, porque se a gente não gostar da gente mesmo, a gente acaba se jogando, né? Acaba querendo cometer suicídio, então vai ser patológico, né? É verdade, né? Então a gente precisa gostar, nós precisamos gostar de nós mesmos. E esse aí é o viés do auto-engano. A gente olha pro espelho e se acha lindo. Aí tu vê pessoas saindo com roupas que são inadequadas pro corpo dela, até porque elas estão vendo que tá todo mundo assim, porque ela se olha no espelho e acha que fica bem para ela. E outras pessoas olham e dizem que não tá bem, né? E a outra é a comparação. Então, olha só, pessoas têm medo de viajar de avião. Mais do que tomar banho no mar. Só que tomar banho no mar, numa piscina, mata muito mais do que acidentes aéreos. Então, o que acontece? Quando nós vemos um acidente aéreo acontecer, morrem 270 pessoas. E é notícia, é muito divulgado, mas quando morre uma pessoa afogada, dificilmente isso vai aparecer na televisão, né, pessoal? Só se for um astro da TV, um político importante. Então a gente acaba achando que viajar de avião é mais arriscado do que tomar banho no mar ou na piscina, quando na verdade morre mais gente de afogamento do que de acidentes aéreos. O outro que é engraçado é assim, você joga o cara e coroa, né? Aí cai 5 vezes na cara. Você tem certeza que a próxima vai ser a coroa. Mas não é, porque é 50% de chance. A cada jogada é 50% de chance de sair cara ou sair coroa. Só que a gente acaba tomando decisão e vai querer apostar que não, agora já deu 5 cara, não, agora vai dar coroa. Então, esses aí são exemplos e tem muito mais. Eu até recomendaria vocês lerem o livro do Kahneman, Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, que lá ele tem vários vieses, nossos vieses de pensamento e tomada de decisão. Então, parece que é ruim, né, pessoal? Mas não é, isso facilita a nossa vida. Se nós fôssemos depender só do nosso racional para tomar decisão, nós ficaríamos paralisados. Nós precisamos dessa heurística, né? E trazer aqui, isso para mim é muito importante, eu espero que seja para vocês também falar sobre isso, porque nós precisamos de decisões mais conscientes. A gente não pode também ficar tomando decisões com base em heurística, nos nossos vieses. Então, trazer isso para a consciência, né? A gente ter essa capacidade, isso traz um nível de maturidade que é com a consciência. Então, vamos lá. Por que ajuda a gente ter melhores equipes? Porque diminuindo esses vieses, nós podemos trazer
pessoas com diferentes talentos, pessoas diferentes para nossa equipe, sem ficar pensando, esse aí não vai dar certo porque tem um piercing no nariz, porque usa brinco, porque tem um cabelo pintado, porque é gordo, porque é alto, porque é magro, que não vai dar conta. Eu já vi muitos dessas situações trabalhando com recrutamento e seleção, muitos gerentes tomando decisões com base nesses vieses, né, esse tipo de pensamento que discrimina. E então você pode trazer pessoas de diferentes capacidades para sua equipe, e a outra é trabalhar para manter as pessoas boas na sua equipe, porque você vai tomar decisão também analisando, não conflito de equipe, por exemplo. Você não vai envolver um conflito de equipe tomando decisão sem fazer uma análise. Então, líderes que fazem isso, que pegam tendência, acabam sendo muito injustos na relação com a sua equipe, e assim você pode perder talentos. Então, olha só, ao mesmo tempo que esses vieses trazem benefícios, por outro lado, também tem os riscos que a gente precisa analisar. Então, por isso que eu vejo que falar disso é muito importante. E o que a gente precisa entender sobre as nossas emoções? Porque os viés, eles estão conectados diretamente com as nossas emoções, que estão conectados com os nossos valores. Então, entender que na hora que eu estou com raiva, que eu estou com nojo, que eu estou alegre, que eu estou triste, isso pode te fazer parar num determinado momento antes da decisão, né? Enquanto você está ali dentro do processo de escolhas, para poder fazer uma análise melhor, porque parece inacreditável, e eu também não acreditei quando ouvi isso pela primeira vez, mas nós tomamos decisões baseadas nas nossas emoções. O racional, ele vem depois para justificar a nossa decisão. Eu adoro falar isso com as meninas, então é assim, porque isso acontece comigo também, né? Vai numa sapataria e aí tem vários sapatos que servem no teu pé, vamos dizer que 3 aí ou 5. E o que a gente faz? Vai pela emoção, e aí depois a gente diz, não, eu escolhi esse porque vai combinar com aquele vestido. Ou então às vezes a gente nem tá precisando de uma bolsa, mas olha uma bolsa bonita na vitrine e quer comprar, porque a gente diz, poxa, mas eu ainda não tenho uma bolsa para combinar com aquele vestido ou com aquele sapato. Então, na verdade, nós gostamos da bolsa, do sapato, mas a gente quer comprar, mas aí depois a gente já tomou a decisão que vai comprar, e aí a gente só justifica. E isso acontece na equipe também. Líderes que gostam mais de um do que de outro, confiam mais em um do que em outro. Então ele já faz uma escolha e depois ele vai encontrar formas de justificar por que ele demitiu o Antônio e ficou com o João. Isso é fato. E ele nem vai ter consciência de como é que foi a escolha dele, porque isso tá no nosso inconsciente. Então é fundamental a gente parar para entender quais são as emoções que estão envolvidas naquele momento e respirar fundo para poder fazer uma análise antes de tomar a decisão. Então, desenvolver essa inteligência emocional é um passo que a gente precisa dar para tomar decisões melhores. Quem fala muito sobre isso é o Kahneman, Daniel Kahneman, que escreveu Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Então, o que o Kahneman diz, né? Que nós temos 2 formas de pensar.
uma rápida e a outra que é mais devagar. Quem é que domina? É a rápida. Então, qual é a rápida? Exatamente dos nossos vieses e heurísticas. Elas são inconscientes, então rapidamente nós tomamos a decisão. E o racional, ele é mais lento, precisa de tempo. E o que está envolvido nisso? Sobrevivência. Olha só, você vem andando e vamos dizer que você está andando numa floresta, fazendo trilha, e aí de repente você vê algo na sua frente, é uma cobra, você pula para trás. Na verdade, depois você olha, não é uma cobra, é um cipó, mas aí você já pulou. Então, essa decisão rápida é baseada na emoção, é a nossa intuição que faz essa tomada de decisão. E ela tá ligada ao nosso sistema cerebral que é mais primitivo. É de sobrevivência mesmo. O córtex pré-frontal, que é onde está mais aqui perto da testa, que é onde nos faz pensar, tomar decisão, planejar, ele é um pouco mais lento, ele precisa de tempo, então é por isso que a gente precisa das informações, precisa analisar. Respirar fundo para oxigenar o cérebro. E a gente poder tomar uma decisão mais acertada. Então tem um exemplo muito legal que o Kahneman dá. Se eu te perguntar aí quanto é 2 mais 2, rapidamente você vai me responder 4. Nem pensa. Aí eu te pergunto, você tomou a decisão pelo sistema rápido da heurística ou você tomou pelo racional? Raquel, foi pelo racional, porque parece que porque é número, né? Matemática é racional. 2 mais 2 dá 4. E não é. Você vem, desde que você era criancinha, antes de ir para a escola, a tua mãe já vem dizendo, você vem aprendendo ali na vida, em casa, que 2 mais 2 é 4. Então ali já está no teu inconsciente. Qualquer pergunta já aciona e você responde rapidamente. Agora, se eu te perguntar qual é a raiz quadrada de 3.590, nossa, você vai perguntar, cadê a calculadora? Onde é que tá? A gente vai ter que parar. Mesmo se eu te perguntar uma de soma, 352 mais 5.590, soma isso aí. Você vai parar para pensar. E o Daniel Kahneman traz no livro, por isso que eu recomendo muito para todo mundo ler, ele traz outros exemplos de como nós passamos por cima dessas decisões sem pensar, usando esses atalhos e essas heurísticas e sem se dar conta. Toda vez que eu levo para a sala de treinamento esses exercícios dele, as pessoas têm dificuldade de responder, respondem errado, têm certeza que estão respondendo certo. Alguns que são mais empolgados vêm brigar comigo, se levantam, pegam um pincel para fazer o cálculo também junto comigo, para me provar que eu estou errada, mas eu peguei o livro do Kahneman e já li todo esse livro, já analisei, eu mesma fiquei em dúvida, e mesmo assim a gente continua sem acreditar. Os nossos olhos às vezes mostram pra gente coisas diferentes. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram por aí algumas situações que juravam que era de um jeito e era de outro, porque a nossa visão também tenta interpretar esse mundo. Então, a maior parte do tempo nós estamos tomando decisões com heurísticas, né, da forma mais lenta, sem parar para analisar, que é esse sistema 2 que o Kahneman fala. Então a gente precisa de um tempo para isso. E por que aquele contar até 10 funciona? É por causa disso. Conta até 10, respira, oxigena o cérebro e aí dá tempo do córtex entrar
para poder raciocinar e dizer para a parte mais primitiva do nosso cérebro, onde está ali a amígdala, que é o símbolo aí da nossa impulsividade. Dizer, calma, amígdala, tem uma outra alternativa e a gente consegue trabalhar junto para resolver esse problema. Então, tá, vamos lá. O papo tá bom aqui do quê, porque, mas como é que eu tomo melhores decisões, porque afinal de contas é isso. Então eu já vim dando algumas dicas para vocês ao longo do caminho, mas vamos lá, sintetizando. Primeira coisa é aprender a regular as emoções. Então, desenvolver essa inteligência emocional, isso é fundamental. As emoções, elas são inerentes, você não vai controlar, não tem jeito. Eu tenho controle emocional. Não tem. O que você controla são os seus estados emocionais, é o que acontece depois, mas a sua emoção você não controla. Então é daí que vem esse termo inteligência emocional, né, pra gente parar e fazer essa reflexão para buscar o equilíbrio, né, entre razão e emoção. E aí o outro o que a gente pode fazer, sai do ambiente, né? Então tá tá numa discussão muito intensa, ou tá ali refletindo em cima de uma planilha de análise de dados, tentando tomar uma decisão. Ali você não vai conseguir. Muitas vezes, talvez vocês vão até rir se lembrando das situações, mas você tá num chuveiro, ou tá escovando os dentes, aí você de repente tem uma ideia de como resolver aquilo, porque você sai desse ambiente. Então, olha só, na hora que tiver difícil essa decisão, sai do ambiente, né? Até saindo do ambiente vai ser mais fácil você analisar o seu estado emocional e superar aí essa impulsividade que a emoção traz. A outra, e que eu te digo que às vezes eu vejo nos treinamentos as pessoas não saberem definir qual é o problema. Então define o que é aquela situação que você está passando. E isso aí tu vai começando a trazer mais a racionalidade, né? O sistema 2 que o Kahneman fala. Então define esse problema. Depois de definir o problema, aí define o que você quer. O que eu quero no final? Comecei falando sobre cinema ou teatro. Tá, o que eu quero? Não, eu só quero me divertir. E tá, quais são as opções? Eu tenho essa e essa. E quais são as vantagens e desvantagens de uma ou de outra? Isso é o sistema 2 sendo colocado para funcionar, né? Então, buscar essas informações para tomar essa decisão. E aí a gente vai avaliando as alternativas, prós e contras de um, de outro, e aí finalmente a gente consegue definir. Outra coisa é que, como o viés é nosso, né, o pensamento, gente, falhou. Fui olhar para quem estava aqui. Aqueles preconceitos são nossos, as ideias são nossas, a gente fica muito preso dentro da nossa cabeça, rodando com aquelas ideias. Então é melhor sair e conversar com alguém que tenha uma outra perspectiva. Mas quando for conversar com essa outra pessoa, esteja aberto para ouvir a perspectiva dela, né? Então, isso também nos ajuda a sair dos nossos vieses, que são esses pensamentos mais repetitivos, que estão ligados à nossa cultura, à forma como levamos a vida, que acaba trazendo esses preconceitos, que é essa palavra que eu estava procurando. Então, gerando esses preconceitos. Quando a gente vai conversar com outra pessoa que se abre para o novo, a gente pode quebrar muitos preconceitos. Gostei aí dos coraçõezinhos.
Muito obrigada. E aí eu digo para vocês que esse é o último dessa série. E olha só, são 8 encontros. Vocês vão encontrar aqui na pasta de Reels do Instagram todos os 8 episódios dessa série. E também nós estamos colocando lá no YouTube, para quem prefere assistir no YouTube. E a partir de hoje à tarde, com uma reunião da minha equipe, nós vamos começar um planejamento hoje à tarde dos próximos passos e vem outras coisas aí para vocês, aguardem toda essa reformulação. Acredito que na próxima semana vocês já devem estar vendo alguma coisa diferente por aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Então a semana tá acabando, pessoal. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta já. Então que tenham um excelente final aí de semana, que aproveitem sábado, domingo com as suas famílias e tudo de bom para vocês. Um grande abraço, beijos e até a próxima.